A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a você e a sua família. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nesta rica oportunidade, nós vamos comentar a lição de número 11, que tem por título O Presbítero, Bispo ou Ancião. Nós já postamos aqui em nosso canal o áudio do livro de apoio, que é uma ferramenta muito importante para os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, porque nem todas as pessoas têm o livro de apoio. Então nós postamos aí o áudio daquela lição e você pode estar aí na sua casa ouvindo e aprendendo um pouco mais. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, deixe também o seu like. Toda semana estamos postando vídeos aqui em nosso canal. Amém? O textuário desta lição nos diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros. Tito, capítulo 1, versículo 5. Verdade prática. O presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. A leitura bíblica em classe desta lição se encontra em Tito, capítulo 1, versículos 5 ao 7 e 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 ao 4. Eu não vou ler para ganharmos tempo. Vamos entrar então na introdução desta lição. No início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiram cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta oportunidade nós temos este desafio de aprender e estudar um pouco acerca do presbítero, que também é chamado de bispo ou ancião. É a mesma coisa. Nós já encerramos aquela série de estudos acerca dos dons ministeriais, acerca do apóstolo, do profeta, do pastor, do evangelista e do doutor. Nós aprendemos muito com esses dons ministeriais, que são títulos dados por Deus aos homens. Então agora nós vamos estudar acerca do presbítero, que não faz parte dos dons ministeriais, mas os presbíteros são ministros, sim. E nesta lição nós vamos então entender qual é a função de um presbítero, qual o significado de presbítero, qual é a aplicação que nos traz para os dias de hoje. E nós vamos aprender muito com esta preciosa lição. Tópico de número 1, a escolha dos presbíteros. Número 1, significado da função. De acordo com a palavra, ou seja, com a Bíblia de Estudo, palavra-chave, o termo presbítero é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha. Como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de designidade do indivíduo, experiente e de idade madura, que formavam o governo da igreja local. Então, o presbítero, meus irmãos, é sinônimo de bispo, é sinônimo de professor, também de pastor. Mas nós vamos entender aqui que, de acordo com o comentarista desta lição, o presbítero traz a ideia de pessoa mais velha, de pessoa mais madura, uma pessoa experimentada na obra, nos trabalhos do Senhor. É claro que existem pessoas mais velhas na idade,
mas que tem uma mentalidade de criança. E existem pessoas mais novas na idade, mas que têm a mentalidade de um adulto, de uma pessoa mais velha. Então aqui, meus irmãos, um presbítero, ele pode até ter a sua idade tenra, ele pode até ser novo na idade, desde que ele seja experiente, desde que ele tenha uma cabeça no lugar, não é verdade? Porque Paulo disse que quando ele era menino, ele pensava como menino, falava como menino, agia como menino. Agora que ele se tornou homem, ele tem agora atitudes de homem. Então todos nós vamos passar por este período de menino na fé, não é verdade? Mas um dia vamos se tornar adultos. E quando nos tornarmos adultos, maduros, aí sim podemos fazer parte deste ministério de presbítero. Então esse é o significado, né, da palavra presbítero. Número 2, a liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreveu ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo o instituiu a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade. Está claro, assim, o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Então, meus irmãos, primeiramente vem os líderes, ou seja, aqueles homens dons, conforme nós estudamos nas lições anteriores, que são os dons ministeriais. Logo após vem o quê? Os presbíteros. Sim, que são homens experientes que podem até ter a função de pastor, mas não o título. O título ele tem de presbítero, mas ele pode ter a função de pastor, de pastorear o rebanho do Senhor. Mas normalmente o presbítero hoje, nas nossas igrejas, Assembleia de Deus no Brasil, ele é um copastor. Ele está ali para ajudar o seu pastor, para servir o seu pastor. Ele tem algumas funções que o diácono não tem. Ele pode dar a bênção apostólica no final do culto, ele pode distribuir, né, a Santa Ceia para os irmãos, levar a Santa Ceia nas casas de alguns irmãos que não podem ir. Então ele tem algumas funções a mais, né? Ele então pode até ser um pastor, ocupar o lugar do pastor quando ele está em viagem ou quando ele não pode estar ali naquele culto, naquele dia. Então, o presbítero, meus irmãos, ele é como se fosse Arão e Hur. Arão e Hur seguravam nos braços de Moisés, enquanto ele estava com as suas mãos estendidas, com o cajado na mão, Deus dava vitória para o povo. Então Arão e Hur são os presbíteros que vão ajudar o pastor Moisés, que vão auxiliar a liderança, que vão estar ali para lhe dar apoio. Então o presbítero é como se fosse uma coluna. Número 3. As qualificações. Meus irmãos, quais são as qualificações de um presbítero? Nós temos vários, né, versículos na Bíblia falando acerca dessas qualificações. Vamos falar algumas delas. Ele tem que ser irrepreensível. Ele tem que ser marido de uma só mulher. Ele tem que ter a sua família ajustada. Ele não pode ser soberbo. Ele não pode ser iracundo. O presbítero não pode ser dado ao vinho, nem espancador. O presbítero não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Ele não pode, ou seja, ele tem que ser dado à hospitalidade. O presbítero tem que ser amigo do bem. O presbítero tem que ser moderado. O presbítero tem que ser justo. Ele tem que ser santo. O presbítero tem que ser temperante. Então, essas são algumas
das qualificações de um presbítero para a igreja local. E ele tem que ter todas essas qualidades para ser um presbítero bíblico, um presbítero conforme Deus se agrada. Amém? O pastor não pode sair consagrando aí muitos presbíteros sem ver essas qualificações que estão na Bíblia. Amém? Porque hoje basta a pessoa ser dono de uma padaria, de uma farmácia, já consagra logo ele a presbítero, não é verdade? E coloca ele ali no púlpito e tá bom. Mas não é assim. O presbítero tem que ter todas essas qualificações para estar ali ajudando o pastor. Vamos aqui para o tópico de número 2. A importância do presbítero. Número 1. Significado do termo. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ou seja, meus irmãos, Paulo está falando aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, e ele está se referindo a Timóteo, jovem pastor, dizendo que ele não pode desprezar o dom que há nele, a qual foi dado com a imposição das mãos do presbitério, ou seja, da liderança da igreja. Então, veja a importância do presbítero, meus irmãos. Ele não pode deixar com que esse dom venha se esfriar, venha se apagar. Timóteo, ele tinha sempre que se lembrar disso. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, Timóteo, não despreze o dom que há em ti, porque você recebeu ele através da imposição das mãos dos presbíteros da igreja. É interessante que quando você lê a palavra presbítero no Novo Testamento, quando você lê a palavra bispo ou ancião, sempre está no plural. Amém? Então Timóteo não podia desprezar. Número 2, a atuação do presbitério. No Concílio de Jerusalém, em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciões, presbíteros, foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões de Jerusalém. Meus irmãos, como nós estamos estudando nesta lição acerca do presbítero, a atuação, a função, o significado, as qualificações, em cada igreja existe uma forma de usar, uma forma de aplicar isso. Por exemplo, existem igrejas que creem que os presbíteros, eles podem ser o pastor, pode ser o evangelista, pode ser o apóstolo, pode ser o profeta ou o mestre. Ele crê que o presbítero, ele é um dos 5 dons ministeriais. Sim, ele crê que o presbítero, o presbitério, são os dons ministeriais. Então tem muitas igrejas que acreditam assim. Nossa Igreja Assembleia de Deus, crê que os presbíteros faz parte do ministério, mas não dos dons ministeriais. Então cada igreja tem uma forma certa de usar, não é verdade? E aqui, onde nós lemos, no número 2, está falando acerca da atuação do presbitério, que eles sempre estavam ali, ao lado dos apóstolos, servindo a igreja, ajudando a igreja, orientando a igreja. Esse é o propósito do presbítero. Não basta apenas querer ter esse título
e não ter a função, não é verdade? Porque título não salva ninguém, meus irmãos. Veja que Balaão tinha o título, mas a jumenta tinha visão. Não adianta ter título e não ter visão. Você tem que ter visão da obra de Deus como presbítero para sempre estar ajudando a liderança. Número 3, a valorização do presbitério. O presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério de ensino. Tal como instruiu o apóstolo Paulo, os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Veja que Paulo aqui, meus irmãos, está dando a devida importância, a devida valorização do presbitério, que eles são muito importantes no exercício da igreja. Então, a igreja tem que dar valor ao presbitério, da mesma forma que o presbitério tem que dar valor às ovelhas, não é verdade? Então, o presbítero, ele terá duplicada honra, porque ele está trabalhando com algo muito importante, que é o ensino da palavra de Deus. Ele sempre está ali para pregar, para ensinar, para trazer um discipulado. Então isso é muito importante. Amém? Vamos aqui para o tópico de número 3. Os deveres do presbitério. Primeiro, apacentar a igreja. Sim, o presbítero, meus irmãos, tem esse dever. Ele pode ser um pastor. Paulo disse que Timóteo era esse presbítero. E muitas das vezes ele pastoreou igrejas. Então existe hoje, muitos presbíteros que apacentam a igreja, como o pastor, que tem aquela função e ele está ali para cuidar do rebanho. Da mesma forma o presbítero, não o diácono e nem o cooperador, mas o presbítero, meus irmãos, tem esse dever, Às vezes ele é enviado para alguma igreja e ali ele pode pastorear aquela igreja, porque ele pode exercer as mesmas funções de um pastor, dar a bênção apostólica, ministrar a Santa Ceia, fazer tudo o que um pastor faz. Então, o presbítero também apacenta a igreja. Em segundo lugar, liderar a igreja local. Ou seja, o presbítero também, ele pode liderar a igreja local. Ele pode ser um líder. Assim como o pastor é, como o evangelista é, como o apóstolo é, o presbítero também, da mesma forma, meus irmãos, ele pode liderar a igreja local. Então veja a importância do presbitério. Veja a importância de um presbítero na igreja. Não é verdade? Um ancião, um bispo. É claro que ele vai liderar a igreja, mas essa pessoa que vai liderar a igreja e que tem o título de presbítero, ele deve ser alguém experiente, experimentado, não neófito, não menino. Porque se ele for liderar uma grande igreja, ele vai cometer grandes erros. Porque o presbítero é um mordomo. E o mordomo, ele é servo, ele vai servir. Como pode um mordomo ser uma criança? Para cuidar na administração de uma grande casa. Não vai dar certo, não é verdade? Então o presbítero não pode ser uma criança, mas alguém experiente, conforme nós lemos aqui na introdução, Ele deve ser até alguém mais velho. E no número 3 diz, ungir os enfermos. Está falando acerca dos deveres do presbítero.
Nós temos essa passagem muito importante na Bíblia, em Tiago, capítulo 5, versículo 14, aonde ele diz que se está alguém dentre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Outra função do presbítero, ele pode usar o óleo da unção e ungir aquela pessoa que está enferma e orar por ela. E a oração da fé sarará o enfermo. O que vai sarar, o que vai curar aquele enfermo não é o óleo da unção, nem o presbítero, mas é a oração da fé. Então o presbítero tem esta função. Amém, meus irmãos? As ovelhas também devem entender qual é a função de um presbítero. Quando elas estiverem doentes, chamar os presbíteros para orar por elas. Ele vai fazer tudo conforme está escrito na Bíblia. Ele vai pegar o óleo, vai ungir o enfermo e vai orar a Deus. E Deus vai curar essa pessoa, porque está escrito na sua palavra. Então essas são as funções de um presbítero. Que Deus abençoe a cada um de vocês de forma especial, tremenda e poderosa. Deixe aí o seu like se você gostou deste vídeo e se inscreva em nosso canal. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.